dia. Meu nome é Suelen Cristina Fraga Moreira, sou aluna do curso de Ciências Biológicas, estou cursando o terceiro semestre de Biologia, né? Estou cursando a matéria de Introdução à Zoologia com o professor Eduardo Bessa Pereira da Silva e vim fazer o meu trabalho sobre reprodução, onde vou falar sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, é o tipo de reprodução onde não ocorre variabilidade genética, ou seja, os indivíduos são idênticos cromosomicamente. O organismo, né, no caso a matriz e o genitor, eles são idênticos, são iguais. Nesse caso, não envolve encontro de gametas, né, que não ocorre a fecundação. Por que com essa diferença? Porque na reprodução assexuada não há fecundação, há eles fazem tipo uma injeção, injeta, né, o óvulo com o espermatozoide. Na reprodução sexuada não, isso ocorre normalmente, né, pela lei da genética mesmo. Oriundos a partir desse processo são tidos como clones, né, uma vez que forma a multiplicação repetitiva, tendo como princípio sucessivas divisões mióticas ou mecanismo de bipartição, também chamadas de divisão binárias ou cisciparidade, né, que é o processo de brotamento dos partogêneses na progoação vegetativa, né, que isso nada mais é que uma divisão miótica, né, que é um recurso utilizado por eucariotos unicelulares e multicelulares. Isso originando, né, de dois descendentes com a mesma bagagem genética. Porém, a diferença é volumétrica e citoplasma. Então, como eu falei anteriormente, na reprodução, a miótica ela é utilizada nos eucariotos unicelulares. E na binária é utilizado o ameba e a planária, que são originados dos organismos proporcionalmente semelhantes quanto à constituição de seu tamanho, né? Então, na miótica, são unicelulares eucariotos. Na reprodução binária, designam-se ao tamanho, né? A reprodução. E no processo por brotamento, ele é característico ao fungo e às algas que surgem dos brotos adjacentes à estrutura corpórea do organismo genitor, posteriormente se soltando, assumindo-se sua vida independentemente, né? Ele se fecunda e depois, né, se reproduz normalmente como a lei da física. E o partegênese é o meio de reprodução dos organismos coloniais. Temos aqui como exemplo abelhas, formigas, que caracterizam-se pelo seu desenvolvimento decorrente na fecundação do óvulo, né? Temos também a multiplicação vegetativa, que nada mais que é conhecida como estáquia, tem significativa, né, de aplicação na cultura, partindo do princípio da regeneração dos vegetais, portadores de gemas indiferenciados, desenvolvendo-se em raízes e ramos. Temos como exemplo a mandioca, a batata doce, a açúcar, né, que é a cana, né, que se enraiza, as roseiras, tudo quanto é planta que se enraiza, né, na vegetação se destaca. Então, resumindo, a reprodução assexuada, para depois a gente entrar na reprodução sexuada. A reprodução assexuada ocorre através da reprodução do clone do indivíduo, como eu falei no começo. É feito, né, a coleta e é injetado, é imposto, não é naturalmente como a gente vai falar na reprodução sexuada, né, que é indivíduo com indivíduo. Vamos dizer assim, o macho e a fêmea, né? Esse é na sexuada. Na assexuada isso não ocorre, ocorre através do gênese, né, que é imposto, que é inserido, né, vamos dizer, desculpa, do clone, né? Então, vamos entender melhor a sexuada. A reprodução sexuada, o próprio nome já diz, sexo. Todo mundo entende, né? Todo mundo já presenciou esse processo, que ele ocorre através da fusão de duas células gaméticas, conjunção de seus núcleos, que é o cariogamia e a anfimixia.
que é reproduzido nas descendências variadas, porque cada um tem uma raça, né? Tem um credo, tem uma cor, então isso aqui diferencia na divisão. Com exceção dos vírus e das bactérias, porque todos os demais seres vivos utilizam dessa via reprodutiva para a perpetuação de sua espécie, né? Com exceção dos vírus e das bactérias, por questões de processo, né? Esse processo chama-se fecundação ou fertilização. Os gametas, que são as células de uma mesma espécie, se fecundam para originar uma célula diploide, que se divide em duas, denominada zigoto, que é o óvulo, né, que a gente já falou. Durante a fusão, os núcleos gaméticos se unem havendo uma mescla de conteúdo cromossômico, antes armazenado no interior de cada um. Portanto, esse mecanismo ele consiste no compartilhamento de material genético, cedido por dois organismos filogeneticamente semelhantes, cruzando-se através de células reprodutivas, formando um novo indivíduo. Isso são formados gametas, né? Que são por meio das divisões miométricas e classificados quanto à forma, tamanho e atividade. Foi o que eu falei, cada ser humano tem uma cor, tem uma raça, tem uma descendência. Então, nesse processo, ele é feito, né, paralelamente com cada espécie individual, né, unindo-se a junção dos dois, né, que foi do espermatozoide com o óvulo, que vai definindo um novo ser, correto? São indiferentes, ou seja, isogônicos, assemelhando e independente do gênero. Porém, a maioria das espécies possui gametas heterogênicos, asiogamia, diferenciados por aspectos morfológicos dimensionais de mobilidade, né, de descendência. No caso dos animais, a espécie humana, os espermatozoides, que é o gameta masculino, são células pequenas e móveis, enquanto o óvulo, que é o gameta feminino, é uma célula grande sem mobilidade própria. Por quê? Porque o óvulo feminino depende do espermatozoide masculino para se fecundar e assim se perpetuar, né? Se multiplicar. Os organismos com reprodução sexuada podem receber os seguintes denominações, de acordo com as complexidades da sua reprodução, né? Os organismos são dióticos, monóicos. O que são dióticos? São aqueles que se representam sexos separados conforme o gênero, que tem o macho e que tem a fêmea. Então, o ser humano, né, que tem o macho e tem a fêmea. Os monóicos, já disse, são duplos, né? Que no caso os que possuem os dois sexos, vamos dizer o masculino e feminino, ou feminino e feminino, né, e masculino e masculino. Consequentemente, produzem dois tipos de gametas, que é o caso dos hermafroditas, né, que todo mundo conhece, todo mundo já viu falar sobre os hermafroditas, né, que é um ser humano que possui dois sexos. Alguns indivíduos monóicos se produzem por fecundação cruzada. Nesse caso, propicia a variabilidade genética, com enorme frequência em plantas, no caso da minhoca, né? A minhoca, existem vários, né, casos de minhocas hermafroditas, né? Outros utilizam a autofecundação como artifício reprodutivo, uma forma evolutivamente prejudicial à espécie, por não causar fluxo genético entre os indivíduos de uma população, por ser observado em cultivares, né? No caso aqui a gente usou um exemplo do feijão, né? Ele não possui duas, né? Ele se fecunda na reprodução vegetativa, ele produz o seu próprio. Então, eu acho que ficou bem claro. O que é produção assexuada? É o clone, né? Que é feito artificialmente, no caso o gameta, né? Injetado para poder fazer a produção. E sexuada é o indivíduo, o macho e a fêmea, né? Se juntam com o espermatozoide e o óvulo para assim se fecundar, reproduzir, né? Ter seu tempo de reprodução, né? Ser humano é um tempo, planta é outro, animal é outro, cada um com sua descendência, para assim se reproduzir, né? Então, assim, acho que ficou claro a explicação sobre reprodução sexuada e assexuada. Era esse o tema que eu tinha para explicar sobre o meu trabalho e muito obrigada.